O projeto de um novo Código Penal, elaborado por uma comissão de juristas, uma comissão de notáveis e agora em tramitação oficial já no Senado, recebeu 109 emendas de senadores. As principais alterações à proposta, em análise por uma comissão especial do Senado, estão concentradas em um dos pontos que tem provocado muita polêmica: a descriminalização das drogas. Bom, por conta da importância óbvia desse tema, o prazo final para a apresentação de emendas foi prorrogado até o dia 5 de novembro, também porque estávamos em período de intensa movimentação dos parlamentares, a campanha eleitoral. Mas ele poderá, inclusive, ser adiado novamente. O presidente da comissão, o deputado Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que defende uma prorrogação por mais 20 dias úteis no calendário de tramitação para a realização de novas audiências públicas, um diálogo mais próximo com a sociedade. E para falar sobre o assunto, já está na linha conosco o relator da comissão especial, senador Pedro Táxi, do PDT do Mato Grosso. Muito bom dia, senador. É um enorme prazer recebê-lo novamente aqui na Rádio Câmara. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Eu estou à inteira disposição. Bom, o senhor estava com uma previsão muito positiva, muito otimista em relação à entrega do seu relatório sobre o novo Código Penal. Tinha nos dito no dia 27 de novembro, mas parece que vai ser necessário mais tempo mesmo, não? Sim, nós temos que entender que esse período de eleições municipais, muitos senadores, e o que é lógico, o que é legítimo, estavam em suas bases buscando auxiliar seus candidatos. E nós não tivemos condições de receber todas as emendas. Muitos senadores me ligaram dizendo que querem participar, e isso é interessante que seja feito. A participação maior do senador, a participação maior da população. Por isso, eu defendo também uma nova prorrogação. Bom, essa questão da descriminalização ou de uma abordagem diferente do problema das drogas é, sem dúvida, o objeto de maior número de propostas de mudanças, Qual é, digamos assim, o espírito geral das mudanças que o senhor já pôde captar nessas emendas? Sim, o interessante que seja dito que o código ele não trata só de droga, não trata só do aborto, de eutanásia. Existem alguns pontos que são polêmicos, como estes que eu fiz referência a neste instante. Mas o código ele não sobrevive só desses crimes. A respeito da descriminalização do uso de substância entorpecente, hoje a legislação já estabelece a chamada despenalização. Aquele que é encontrado portando substância entorpecente, consumindo substância entorpecente, ele não é penalizado. Isso significa dizer que ele não vai preso, significa dizer que ele não recebe uma pena de caráter criminal. A descriminalização ocorre em alguns países do mundo, como Portugal, uma discussão muito forte, como Holanda, como Uruguai, mas são países territorialmente, geograficamente pequenos. Qual é a importância disso? Qual é a relação no território de um país com a descriminalização ou não? Um país como o nosso, que tem uma fronteira seca com grandes produtores de entorpecente, como é o caso da Bolívia, Paraguai, Colômbia, um país como o nosso tem que fazer uma reflexão mais forte sobre isso. Eu sou contrário à descriminalização do uso de substância entorpecente. Eu sou contrário à previsão que está no relatório apresentado no anteprojeto apresentado pela Comissão de Juristas. Eu entendo que a nossa fronteira é uma fronteira extensa, com países produtores, como eu fiz referência, portanto, não existe a possibilidade de nós fazermos esta comparação com países pequenos. Outro ponto nós vivemos quase que uma guerra declarada contra o crack. Então, isso pode prejudicar o combate, a prevenção do uso desta substância entorpecente. Uhum. Bom, para que fique mais claro a gente compreender o que está em jogo, principalmente nessa questão da descriminalização ou não do plantio, do porte de drogas, etc., eu vou dar um exemplo recente que foi destaque na imprensa aqui do Distrito Federal. Confesso não ter uma opinião formada sobre esse assunto ainda, mas me chamou muita atenção que um jovem recentemente foi preso porque plantava maconha em seu apartamento. Era praticamente um vaso na janela. Chama muita atenção essa ousadia de ter o vaso na janela, uma planta que cresce rapidamente, cresceu, ocupou ali, praticamente fechou a janela. O fato é que ele foi preso e a cobertura que se deu é como se fosse praticamente um grande traficante pela visibilidade que o assunto teve, mas eu imagino que processada aquela quantidade de folhas que estavam ali na janela do rapaz, provavelmente não dariam aí para alimentar uma meia dúzia de usuários, entre aspas. E para além disso,
o que chama a atenção é que, pela nossa atual legislação, acusado de tráfico como ele foi, automaticamente ele perde a possibilidade sequer de gozar de uma liberdade provisória e responder o processo em liberdade. Como é que fica? Não parece ser excessivamente radical a comparação entre alguém que plantou um pé de maconha na janela e alguém que estava com algumas dúzias de tijolos de maconha? Sim, nós não podemos comparar o que é diferente. E nós não podemos levar uma situação dessa que você fez referência como uma situação genérica. Esse é um caso que tem que ser tratado com as suas circunstâncias exteriores. Este é um caso em que o juiz, no momento em que recebe a comunicação do auto de prisão em flagrante, o juiz decide sim sobre a liberdade provisória, levando-se em conta as circunstâncias exteriores que você falou. Cada caso é um caso. Agora, a legislação tem que ser genérica. Eu confesso a você que eu tenho dificuldade de entender que este cidadão aí seja um traficante. A legislação precisa estabelecer os casos e diferenciar as situações. É isso que nós estamos buscando fazer. Perfeito. Além da polêmica sobre as drogas que nós estamos concentrando a atenção, até porque a parte dos parlamentares, e aqui eu faço uma correção, chamei o senador Eunício de deputado, pelo costume de tê-lo visto como deputado durante tanto tempo. Estamos dando atenção a esse assunto porque é o assunto que merece mais atenção dos parlamentares. Que outro assunto o senhor destacaria que já foi possível captar do conjunto de emendas, do conjunto de interlocuções que o senhor já fez com os atores? A questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão do enriquecimento ilícito, a questão do terrorismo, a possibilidade ou não de nós termos no Brasil, no Código Penal, um instituto da barganha penal, a supressão do livramento condicional, a extinção do regime prisional aberto e a utilização de dispositivos eletrônicos como dispositivos eletrônicos de tornozeleira, de monitoramento. Estes temas estão a merecer um grande debate pela sociedade e é interessante que assim seja. Imagina, o Código Florestal, o projeto, foi debatido na Câmara dos Deputados por quase 11 anos. No Senado, quase 1 ano e meio. Isto prova que o projeto debatia temas significativos para a sociedade. Imagine o Código Penal, que é o projeto, que é um código de condutas que vai refletir em todos os lugares do Brasil, não só na zona rural. Imagine você discutir hoje a questão da maioridade penal aos 18 anos e o número de crimes que são praticados por adolescentes de 16 a 18 anos e depois recebem uma medida socioeducativa de 3 anos. E estes temas merecem também um grande debate nacional e eu defendo a realização deste debate, sim. E respeitando as posições diferentes, as posições contrárias. Este é o papel de um relator, este é o papel de um Estado que se diz democrático. Por falar nisso, a OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, solicitou o sobrestamento dessa discussão, né? Um adiamento, uma pausa para uma reflexão em torno da tramitação de um novo Código Florestal. Isso me parece que... Do novo Código Penal. Do novo Código Penal. Isso parece que se ajusta a uma visão que a Câmara tem, que inclusive é resumida na frase do deputado Alessandro Molon, de que o ótimo é inimigo do bom, melhor pensar os ajustes que são mais urgentes antes de pensarmos de fato num novo Código Penal. Como é que o senhor vê essa eterna discussão e esse pedido da OAB? Olha, eu, no tocante ao deputado Alessandro Molon, eu quero expressar meu respeito a ele pelo seu trabalho, um trabalho bem feito, digno, que eu tenho acompanhado o trabalho do Alessandro Molon, que só honra o Rio de Janeiro e a Câmara dos Deputados. No tocante ao OAB, é muito engraçado. O presidente da OAB, o doutor Ofir, ele participou de um debate sobre o Código Penal, a OAB indicou representantes para a Comissão de Juristas e agora solicitando o sobrestamento. Eu sou contra o sobrestamento, eu sou favorável ao debate. Podemos alargar o prazo? Sim. Agora, nós precisamos debater esse tema. O nosso código é de 1940, a parte especial, a parte geral é de 1984, um código que veio ao mundo no período ditatorial. Se você for na comissão que elaborou a parte geral em 1984, você verá críticas terríveis em razão da falta de debate democrático que a comissão elaborou a parte geral. Portanto, críticas sempre existirão e faz parte do processo democrático. Agora, críticas
críticas respeitosas, críticas que tenham elementos de convicção. Um dos grandes juristas do Brasil fez críticas muito fortes, mas o seu livro ele diz totalmente o contrário. Muitos que criticam, e eu quero expressar o meu respeito às críticas, participaram de várias comissões e nunca terminaram o seu trabalho. E agora estão criticando uma comissão que terminou o seu trabalho. Então nós temos que receber as críticas com respeito, analisá-las, mas tocar o barco para que nós tenhamos sim um novo Código Penal. É lógico que não no ano de 2012, nós precisamos debater mais isso, concordo, precisamos fazer mais audiências públicas, ouvir outras pessoas. Isto eu concordo. Agora, pedir o sobrestamento, com isso eu não concordo. Senador Pedro Tax, última pergunta, já que o senhor tem um dia de muitos afazeres e a gente combinou uma entrevista um pouco mais curta, e eu aproveito para mudar de assunto. Nós vamos entrevistar daqui a pouquinho o primeiro vice-presidente da CPI do Cachoeira, mas o senhor, como um dos membros mais ativos da CPI, eu acho que vale a pergunta sobre qual é a perspectiva para a retomada dos trabalhos e principalmente para esse impasse em torno do tamanho da prorrogação, já que, pelo calendário normal, os trabalhos terminariam agora, no dia 4, foi pactuada uma prorrogação, mas ainda sem um período, um máximo definido. Qual a expectativa do senhor? A minha expectativa, eu fui o autor do pedido da CPI, eu e o senador Randolph fomos os autores do requerimento de prorrogação, já colhemos mais de 30 assinaturas de senadores, são necessárias 27, na Câmara dos Deputados deve estar faltando mais 70 assinaturas para a prorrogação. Agora, qual o prazo desta prorrogação? Eu defendo um prazo que seja factível. Você prorrogar a CPI por 30 dias é não querer investigar absolutamente nada, é enganar o cidadão. Eu defendo uma prorrogação por 120 dias. 120 dias. Aí sim, nós chegaríamos no cheiro podre do dinheiro. De 30 dias é você entender que a população, nós temos aí cidadãos que querem esconder a verdade. E não é o caso. O cidadão quer que nós cheguemos ao destino do dinheiro. É isso que eu vou defender, uma prorrogação por 120 dias. Não concordo com a prorrogação de 30 dias. O PDT no Senado, eu sou líder do PDT no Senado e na CPI, não concordaremos com esse prazo de 30 dias. Agora, senador, essa parece ser uma rede tão grande, tão intricada, que puxando o fio, vira uma CPI do fim do mundo, né? Apelido da CPI dos bingos, que investigou de tudo, até bingos. Eu pergunto, o que na CPI não pode ficar de fora, que se for investigado e concluído, já valeu o trabalho até agora? A Delta recebeu quase 7 bilhões de reais, dali o dinheiro foi transferido para várias pessoas jurídicas fantasmas, e destas pessoas jurídicas nós não temos ainda para onde foi parar o dinheiro. Eu defendo que nós possamos avançar e descobrirmos para onde foi parar o dinheiro. Perfeito. Muito obrigado. Um abraço. Mais uma vez, agradeço muito a participação do senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, sempre participando conosco aqui no Manhã no Parlamento, nos trazendo informações.